Imagine um medicamento que, além de controlar a hipertensão, também pode controlar o diabetes e pode proteger os rins de pacientes que têm insuficiência renal crônica. Parece mágica. Mas e se esse mesmo medicamento trouxer uma tosse seca persistente? Nós iremos considerar heróis ou vilões? É isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje da série Aliviando a Hipertensão, episódio de número 3, tratamento da hipertensão com os inibidores da ECA. Será que os inibidores da ECA vão ser heróis ou vão ser vilões? Ao final do vídeo, você mesmo vai tirar suas conclusões. O que é que nós vamos ver especificamente na aula de hoje? Vamos falar sobre os mecanismos de ação dos inibidores da ECA. E quando eu falo de mecanismos de ação, nós já tratamos disso lá no primeiro episódio, quando falamos dos mecanismos de ação da farmacodinâmica dos antihipertensivos. Só que nessa aula, especificamente falando dos IECA, nós iremos detalhar mais. O que é que os IECAs, com seu mecanismo, poderão trazer, inclusive, para que possamos entender os porquês deles serem heróis ou deles serem vilões. Também vamos discutir nessa aula o incômodo que eu iniciei o vídeo falando dele, que é a tosse seca. Também vamos falar das indicações dos inibidores da ECA, ou seja, os inibidores da ECA são utilizados para tratar hipertensão. Para qualquer paciente? Será que existem pacientes com determinadas comorbidades em que os inibidores da ECA têm uma indicação muito específica e peculiar? Vamos falar disso nessa aula também. Os riscos de se utilizar inibidores da ECA, o que é que eles podem trazer de malefícios? Claro, vamos finalizar essa aula entendendo como os IECAs e em que circunstâncias os IECAs podem ser substituídos. Caro aluno, você acabou de ver o que nós veremos na nossa aula de hoje. É muito conteúdo de extrema relevância. Se você acha que esse conteúdo é para você, você já deve se inscrever no canal. Você deve ter visto que esse é o episódio número 3. Já tivemos 2 outros episódios apenas da série Aliviando a Hipertensão. Temos mais um. Se você gosta desse conteúdo, se você é um profissional da saúde, se você é um estudante da área da saúde, se você lida diariamente com farmacologia e com tratamentos, se inscreva no canal, porque essa série é apenas a primeira série que talvez você esteja assistindo. Mas existem muitas outras séries aqui no canal, aliviando a dor, aliviando a inflamação, aliviando a depressão, aliviando a insônia, aliviando a ansiedade, aliviando os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade. Se você se interessa por algum desses temas, volta lá na playlist e assista, todas elas estão aqui no canal. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, na aula passada, nós terminamos com esse caso clínico de número 4, que diz o seguinte: a R é uma mulher negra. Eu já queria falar desse primeiro ponto. Nós vimos, na aula passada, nós falamos sobre os riscos de desenvolver os fatores de risco para desenvolvimento da hipertensão, e nós vimos que as pessoas negras têm maiores riscos de desenvolver hipertensão. E nós vimos também que os negros, muitas vezes, eles respondem pior aos inibidores da ECA e respondem pior aos antagonistas dos receptores da angiotensina por uma característica muito simples. Os negros, na sua maioria, produzem uma quantidade menor de renina. Se eles produzem uma quantidade menor de renina, significa o quê? Que os medicamentos que agem no metabolismo, que agem na via metabólica da renina, angiotensina, aldosterona,
terão impacto terapêutico menor. Isso já nos chama muita atenção porque esse caso é um caso de uma paciente que vai utilizar lisinopril 10 miligramas, que é um inibidor da ECA. Então, para esse paciente, é proibido utilizar inibidores da ECA em pacientes negros? De jeito nenhum. Mas se espera que existe uma parcela grande da população negra que vai ter uma resposta terapêutica pior aos inibidores da ECA, porque eles têm naturalmente uma produção menor de renina. A hipertensão dessa população, ela depende menos da renina do que outras populações. Vamos ler completamente o caso clínico. É uma mulher negra, ela tem 49 anos e ela tem diabetes tipo 2, ou seja, isso aqui é um fator de risco. Considerando os patamares da hipertensão, considerando que ela tem um fator de risco, a gente começa a entender qual é o tratamento inicial que ela precisa ter. Ela começou utilizando lisinopril 10 miligramas diariamente e já faz 2 semanas que ela está fazendo uso do lisinopril, quando os valores da sua pressão estavam consistentemente no estágio 1 da hipertensão, ou seja, 150 por 90 milímetros de mercúrio. 2 semanas usando o lisinopril, ou seja, desde então, ela vem fazendo medições semanais da pressão arterial e os seus valores têm uma média de 142 por 85 milímetros de mercúrio. Houve uma redução, mas, como esperado, essa redução ainda não foi substancial. Ainda não falamos de metaterapêutica. Mas, de fato, a redução da pressão, a hipertensão dela não foi uma redução, digamos assim, muito drástica. Baixou de 150 por 90 para 142 por 85. Apesar dela estar fazendo uma estrita modificação no estilo de vida, ela realmente está aderindo às mudanças no estilo de vida. Ela não é fumante. O seu IMC é de 29 kg por metro quadrado, ou seja, dentro da normalidade. Então, não é pelo cigarro, não é pela obesidade que a hipertensão dela está descontrolada. Todos os parâmetros laboratoriais, incluindo os testes da função renal, estão dentro da normalidade. Então, ela não tem problemas renais que sejam significativos. E a pergunta que eu faço agora no final é: que exames laboratoriais são importantes para monitorar a segurança do lisinopril? Então, será que há necessidade de se fazer exames específicos para que a gente possa entender se o lisinopril está sendo seguro ou não? Veja que a gente tem aqui uma dualidade. Entender se o lisinopril está sendo eficaz, e eficácia a gente monitora através das medidas da pressão arterial, ou se ele está sendo seguro ou não. E a segurança a gente vai monitorar através de exames laboratoriais. Então vamos entender primeiro a meta pressórica de DC. DC é uma paciente diabética. E DC também está com hipertensão em estágio 1. São 2 critérios, são 2 características que fazem com que a meta terapêutica de DC precise estar em torno de 130 por 80. Pacientes diabéticos têm um risco cardiovascular maior. A gente precisa baixar o máximo possível próximo da normalidade para que essa paciente não corra um risco maior, um risco cardiovascular maior. Segundo, ela estando no estágio 1, a gente não quer que ela avance para o estágio 2. Além disso, é mais fácil um paciente que está em estágio 1, ou seja, os níveis pressóricos não são demasiadamente elevados, que a gente possa baixar para em torno de 130 por 80. Então, 130 por 80 é a meta terapêutica, é o objetivo. É isso que a gente quer atingir com o tratamento.
Então vamos analisar quais são as possibilidades. DC, ela está usando esse antihipertensivo, lisinopril, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Mas não existe apenas o lisinopril como IECA. Vejam aqui que nós temos 11 tipos de inibidores da ECA. Benazepril é um, captopril é outro, talvez seja um dos mais conhecidos, cilazapril, delapril, o enalapril, outro bastante conhecido, fosinopril, o próprio lisinopril que a paciente está usando, quinapril, perindopril, ramipril e tandolapril. É muito pril, é muito medicamento que tem como mecanismo de ação inibir a enzima conversora de angiotensina. Mas desses 11, que diferenças importantes eles podem ter para que nós possamos usar na hora de selecionar, na hora de escolher? Então, todos eles têm características muito similares, mas com algumas diferenças. Uma delas se refere à dose mínima e dose máxima. Ou seja, se refere à potência do medicamento. Se eles são inibidores enzimáticos, eles possuem potências diferentes para inibir a enzima conversora de angiotensina. E como é que nós sabemos que as potências são diferentes? Pela dose capaz de inibir aquela enzima. Por exemplo, nós temos esse último aqui, o tandolapril. 2 miligramas é a dose mínima. 2 miligramas já é capaz de produzir uma resposta terapêutica. 2 miligramas é capaz de inibir a enzima conversora de angiotensina. E a dose máxima, 4 miligramas. Então veja que com apenas 4 miligramas eu consigo inibir de forma substancial sem causar reações adversas no paciente, ou causando minimamente reações adversas no paciente. Quando nós comparamos, por exemplo, com o captopril, que precisa de 25 miligramas como dose mínima, a gente está vendo que o tandolapril ele é muito mais potente do que o captopril. O captopril pode chegar até 150 miligramas inibindo a enzima sem que cause grandes reações adversas. Então, o captopril, do ponto de vista da potência, ele é muito menos potente do que o tandolapril. Então, potência é uma das características que pode ser importante na hora da decisão de selecionar um inibidor da ECA ou selecionar um outro inibidor da ECA. Então, com relação à potência, eles são diferentes. Outra característica também é o tempo de meia-vida, o que reflete na frequência de uso dos inibidores da ECA. Vejam que alguns precisam apenas de uma tomada diária. Tempo de meia-vida muito longo. O dia inteiro sem precisar tomar uma outra dose é suficiente para manter as concentrações terapêuticas desse inibidor da ECA capaz de produzir efeitos antihipertensivos. Mas vejam que outros precisam de uma frequência um pouco maior, de 1 a 2 vezes aproximadamente. Ou seja, são inibidores da ECA que apresentam tempo de meia-vida considerado moderado. Enquanto que outros, como o próprio captopril, apresentam uma frequência maior, de 2 a 3 vezes, no mínimo 2 vezes, até 3 vezes diariamente a frequência. Tempo de meia-vida mais curtinho, mais estreito. Então, o tempo de meia-vida também pode ser um critério importante. O paciente ele tem dificuldade de adesão, quanto menos frequentemente ele for administrar aquele medicamento, melhor para ele. Ele vai fazer uso uma única vez, para ele muitas vezes é ideal, para que ele possa aderir àquele tratamento de forma eficiente. Então esse pode ser um critério importante para a gente decidir qual é o melhor inibidor da ECA para o paciente. E um terceiro ponto é justamente o tempo de ação. Quanto tempo aquele medicamento passa agindo no corpo. Ele pode ter um tempo relativamente curto,
são esses marcados em verde, como por exemplo o captopril. 6 horas no máximo, o efeito dele acaba, também tem relação com o tempo meia-vida, precisamos administrar uma próxima dose. Eles podem ser importantes para a decisão de qual é o antihipertensivo, qual é o inibidor da ECA a ser utilizado. E olha só, caro aluno, agora eu vou te dizer algo que talvez lhe chame muita atenção. Se essa apresentação for algo que você vai utilizar para dar uma aula, para fazer uma palestra, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para que você possa baixar essa apresentação nesse formato de PowerPoint editável. Você vai poder trocar qualquer informação, você vai poder trocar as cores, você vai poder trocar as animações. Todas as apresentações da série Aliviando, não apenas essa, Aliviando a Hipertensão, vão estar no link aqui na descrição. Se você gostou dessa apresentação, quer baixar ela para você, clica no link aqui abaixo, você vai ter essa apresentação com você. Então entendemos as diferenças dos antihipertensivos inibidores da ECA. Agora vamos fazer uma pergunta sobre o seu mecanismo de ação, que nós já sabemos, inibidores da ECA, eles vão inibir a enzima conversora de angiotensina. Mas no detalhe, qual é o mecanismo de ação dos IECA? E vamos agora trazer detalhes que talvez naquela primeira aula, quando falamos de farmacodinâmica, falamos de uma forma um pouco mais superficial. Vamos trazer agora os detalhes. E o detalhe é o seguinte: imagine que o paciente ele teve uma queda de pressão. A pressão caiu, pressão normal, digamos assim, é 120/80, a pressão dele caiu. Ou ele teve uma diminuição da volemia, do volume sanguíneo. Ou a concentração do sódio sérico, do sódio plasmático, ela caiu. Esses são 3 gatilhos importantes para uma estrutura chamada aparelho justaglomerular, que fica aqui justamente entre a arteríola aferente e a arteríola eferente renal. Ela consiga perceber uma espécie de sensor fisiológico, que ela percebe variações de pressão, percebe variação na concentração de sódio e percebe também variações da volemia. Qualquer queda de pressão, volemia ou sódio, o aparelho justaglomerular vai estimular o rim a produzir uma enzima chamada de renina. Essa enzima ela converte o angiotensinogênio, que é uma molécula continuamente produzida pelo fígado, mas sem renina. A angiotensina é uma molécula inativa. O que é que a renina vai fazer? Vai encontrar com o angiotensinogênio e vai produzir a primeira angiotensina, a angiotensina 1. A angiotensina 1, da agora produzida, ela tem agora a possibilidade de encontrar com a enzima conversora de angiotensina, que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2 vai agir aqui na zona glomerulosa da glândula suprarrenal e vai estimular a glândula suprarrenal a produzir a aldosterona. E olha só, caro aluno, a gente já viu na aula passada o que é que a aldosterona faz. Porque nós falamos sobre os diuréticos. Lembram os diuréticos poupadores de potássio? O que eles vão fazer? Eles vão inibir o receptor, eles vão bloquear o receptor da aldosterona. Então, os diuréticos poupadores de potássio, eles vão impedir que a aldosterona, mesmo sendo produzida, ela haja fisiologicamente falando. Nós estamos falando de algo que nós já conhecemos. A aldosterona ela vai fazer com que o sódio que está sendo eliminado pelos túbulos renais, ele seja reabsorvido. Mas em troca disso, ela vai eliminar o potássio. Então nós temos entrada de sódio e com sódio nós já sabemos que vai vir água. Com a água vai ter o aumento novamente da volemia e restauração da pressão arterial. Mas o preço a se pagar é jogando fora toneladas de potássio.
E aí nós temos o quê? Retenção do sódio e também retenção da água. E com isso, aumento da pressão arterial, aumento da volemia que esse paciente tinha perdido lá no início. Ou seja, um mecanismo que vai fazer com que aquilo que estava sendo produzido como doença, ou seja, hipotensão como sintoma, ele agora fosse restaurado através desse mecanismo onde temos renina, angiotensina e finalmente aldosterona com a absorção do sódio. Acontece que os inibidores da ECA vão fazer o quê? Como o lisinopril, inibir a enzima conversora de angiotensina. Consequentemente, eles vão também inibir o que vai ser produzido, ou seja, a angiotensina 2, e tudo que a angiotensina 2 produzir daqui para frente, inclusive a própria aldosterona, não serão produzidos. A gente vai ver que tem outras consequências além da própria aldosterona. E uma outra consequência que nós temos também aqui é aumento do potássio plasmático. Se a aldosterona elimina o potássio, nós estamos impedindo que essa eliminação ela aconteça, nós vamos ter uma retenção do potássio. Então, um exame importante que a gente precisa usar para garantir, para avaliar, para acompanhar a segurança dos inibidores da ECA é justamente níveis plasmáticos de potássio. Níveis elevados podem produzir, por exemplo, alteração no ritmo cardíaco. E a gente falou também na aula passada sobre interações com digitálicos, que é a mesma dos diuréticos. Aqui pode acontecer também com os inibidores da ECA. Acontece que quando o inibidor da ECA inibe a enzima conversora de angiotensina, a gente espera que seja isso que seja inibido. A angiotensina 1 não vai ser convertido em angiotensina 2, diminuição da produção da angiotensina 2, diminuição da produção da aldosterona. Entretanto, a enzima conversora de angiotensina, além de converter angiotensina 1 em angiotensina 2, ela também quebra bradicinina em peptídeos inativos. Significa o que, caro aluno? Se por acaso nós estamos utilizando o inibidor da enzima conversora de angiotensina, não é apenas angiotensina 1 que vai ser acumulada, mas também a bradicinina. A pergunta é: qual a consequência disso? E eu já transfiro essa pergunta para você, Carol. Qual a consequência de acumular bradicinina? Coloca aqui nos comentários. Professor, a consequência de acumular bradicinina é isso, isso e isso. Vamos participar, vamos interagir. Lembre-se do que eu falei na aula passada. Vamos exercitar o raciocínio clínico. Quanto mais exercitamos o raciocínio clínico, melhor ficamos profissionalmente falando. Vamos voltar aqui para entendermos o que significa acumular bradicinina. E acumular bradicinina significa que o paciente vai ter o quê? Tosse. A bradicinina, ela vai induzir a tosse em alguns pacientes, não são todos os pacientes que vão utilizar inibidor da ECA que vão ter tosse, mas vários pacientes têm essa reação em comum. Então, o paciente está utilizando inibidor da ECA, começou a tossir, tirou o inibidor da ECA, a tosse passou, é isso que está acontecendo. Aumento da bradicinina. A bradicinina está irritando os filetes nervosos. Isso está produzindo a tosse. Bem, vamos fazer agora uma pergunta sobre indicação. Sabemos que inibidores da ECA são úteis para tratar hipertensão. Inibem a ECA, diminui a produção da angiotensina 2, aldosterona, sódio. Sódio traz água, traz volemia e aí, consequentemente, esse aumento da volemia ele é diminuído, consequentemente nós temos um controle pressórico. Isso é fato. A pergunta é: que outras indicações um paciente com hipertensão que tem alguma comorbidade
pode se beneficiar do uso dos inibidores da ECA, como o lisinopril que a paciente está utilizando, por exemplo? Existe sim. E essas são as duas principais indicações. E aí vejam aquela primeira pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Será que os inibidores da ECA são heróis? Por quê? Porque eles podem tratar hipertensão e também pacientes como esse do nosso caso clínico, que tem diabetes, pode se beneficiar. Veja que o controle pressórico não está completamente resolvido, talvez porque os níveis de renina não sejam tão grandes assim a ponto do paciente que é negro, ele ter um benefício, uma eficácia terapêutica dos IECA semelhantemente a outros pacientes. Mas ele pode se beneficiar porque os IECA podem reduzir a hiperglicemia em pacientes diabéticos. O aumento da angiotensina 2 está associado à resistência insulínica no fígado e também no músculo. Se o IECA, uma das funções dele é reduzir a produção da angiotensina 2, esse fator associado à resistência insulínica vai reduzir. Consequentemente, reduz também o risco de diabetes ou o risco de descontrole da hiperglicemia. Um outro tipo de paciente que também vai se beneficiar muito são aqueles que têm insuficiência renal crônica. Os IECA, eles bloqueiam a formação da angiotensina 2, da mesma forma que nós falamos de diabetes, isso vai ser extremamente útil para pacientes que têm insuficiência renal crônica. Por que razão? Porque a angiotensina 2 promove a constricção da arteríola eferente. A arteríola eferente é aquela que tira o sangue dos glomérulos renais. Se a enzima está inibida, a produção de angiotensina 2 está diminuída, reduz também essa constricção. Reduz ou diminui a pressão intraglomerular, preservando os glomérulos remanescentes em pacientes que já têm número de glomérulos baixo. Isso é extremamente importante para pacientes que têm insuficiência renal crônica. Vamos olhar isso aqui no detalhe? Então, nós temos aqui 3 órgãos importantes na qual a insulina age e que vão reduzir a glicemia. O fígado, os adipócitos e também os músculos. Angiotensina 2 e angiotensina 2. Em todos esses órgãos, a angiotensina 2 age no receptor 1 da angiotensina, fazendo com que bloqueie a ação da insulina em seus receptores. Se a insulina não consegue agir, o fígado não consegue, por exemplo, captar a glicose para produzir o glicogênio hepático, aumento da glicemia, diminuição do glicogênio hepático. Os adipócitos não conseguem captar a glicose para produzir os triglicerídeos, aumento da glicemia também. E o fígado não consegue captar a glicose, diminuindo a ingesta, diminuindo a captação da glicose, diminuindo a síntese de glicogênio. E o resultado final é o quê? Aumento da glicemia em função de resistência insulínica. Angiotensina 2 produz resistência insulínica. Se nós temos um tratamento que reduz a angiotensina 2, nós temos um tratamento que reduz a resistência insulínica causada pela angiotensina 2. Essa é uma relação importante de hipertensão e diabetes. Se nós temos um paciente hipertenso que tem propensão a se tornar diabético, talvez essa seja uma forma da gente barrar o desenvolvimento de diabetes em pacientes com hipertensão. E os pacientes com insuficiência renal crônica? Então nós temos aqui, a angiotensina 2, ela diminui essa vasodilatação. A angiotensina 2, ela promove uma vasoconstricção dessa arteríola, que é a arteríola eferente. Se a angiotensina 2 promove essa contração, o sangue tem dificuldade de sair pela arteríola eferente, ele vai ficar retido aqui no glomérulo e aumenta a hipertensão, aumenta a pressão intraglomerular, podendo causar lesões
E essas lesões repercutem como doença renal crônica. Se nós temos um medicamento que vai bloquear a angiotensina 2, essa vasoconstricção ela não existe. Se nós temos um medicamento que vai diminuir a vasoconstricção, a hipertensão intraglomerular ela diminui. O risco de doença renal crônica diminui também. Vejam como os inibidores da ECA conseguem trazer, muito além de controle hipertensivo, pessoas que têm determinados problemas, determinadas comorbidades, como doença renal crônica ou também como diabetes, podem se beneficiar de forma substancial do uso dos inibidores da ECA. Vamos agora fazer uma pergunta sobre os riscos. Quais os riscos de inibidores da ECA em mulheres em idade reprodutiva? Será que mulheres gestantes com hipertensão podem usar inibidores da ECA? Os riscos principais acontecem porque os IECA eles atravessam a placenta. E ao atravessar a placenta, claro, eles vão inibir a enzima conversora de angiotensina fetal. Vão diminuir a pressão arterial do feto, vão também diminuir o fluxo sanguíneo renal do feto. Isso certamente poderá trazer consequências para o feto. Vai reduzir a taxa de filtração glomerular fetal, pode causar oligohidrâmnio na mãe, ou seja, redução do líquido amniótico, que é extremamente importante para o desenvolvimento fetal. E essa redução do oligohidrâmnio pode causar hipoplasia pulmonar, anormalidades craniais, além de pés tortos. Então vejam que para mulheres grávidas, usar inibidor da ECA não é exatamente seguro. Então a gente vai falar disso posteriormente, qual é o tratamento mais indicado para tratar hipertensão em mulheres grávidas, mas IECA não é a primeira escolha. Vamos agora voltar para o caso clínico de número 4. Para finalizarmos essa aula, o lisinopril de AR foi aumentado inicialmente para 20 mg, depois para 40 mg por dia, por um período de 8 semanas. A sua PA ficou em torno de 130 por 78, lembrem-se da meta. Era 130 por 80, estamos em 136 por 78 milímetros de mercúrio. Seu potássio sérico e sua creatinina parecem inalterados, o que é excelente. Em 8 semanas, não temos alteração. Isso não significa que não precise de monitoramento. Significa que em 8 semanas nada aconteceu, mas ele precisa ser monitorado para que esse paciente não venha a ter nenhum distúrbio de potássio e outras consequências. Em relação aos valores anteriores, no entanto, relata tosse, então é um dos pacientes que teve a consequência, o aumento da bradicinina, consequentemente tosse persistente nos últimos meses. Ela não tem sinais de infecção respiratória superior, o que poderia ser a causa da tosse, não tem. A terapia de AR, portanto, deveria ser modificada. E olha só que essa pergunta nós vamos responder no nosso quarto e último episódio dessa série, tratamento da hipertensão arterial sistêmica com bloqueadores seletivos. E aí, caro aluno, você gostou dessa aula? O que é que você achou de entender que um medicamento, os inibidores da ECA, podem ser tão bons, tão heróis, quanto tratar hipertensão, tratar pacientes com diabetes, tratar pacientes com doença renal crônica, mas podem ser vilões, causando problemas como, por exemplo, tosse, ou causando problemas em mulheres gestantes? Ser herói ou ser vilão vai depender muito de qual paciente você está tratando. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e não perca o episódio número 4, onde vamos falar sobre bloqueadores seletivos no tratamento da hipertensão. Até lá!